Olá, pessoas! Na aula de hoje vamos falar sobre circuitos, tá? E vamos começar da maneira mais simples possível, né? Um circuito mais simples possível, né? Então, quais elementos tem um circuito, né? Ele tem uma força eletromotriz que gera uma corrente elétrica que passa por um resistor, tá? Se não tiver um resistor no circuito, dá curto-circuito, né? Na prática, nunca deixa de ter resistor, porque mesmo um fio com uma condutividade excelente, ele não é um condutor perfeito, ele não tem uma condução infinita, né? Então, ele vai ter uma resistência associada a ele. Então, a gente troca essa resistência associada a ele por um símbolo de resistor e considera como se ele fosse perfeito. Funciona, né, igualmente e é mais fácil de visualizar, tá ok? Então, vamos botar isso aí, vamos botar assim, elementos do circuito. Né? Então, vamos botar quais são os elementos de um circuito. Né? Então, o que o circuito tem? Vamos colocar assim. Né? Um circuito funciona da seguinte forma. Né? Como é que funciona, né? Uma força eletromotriz, né? Geralmente é a bateria, né? Cria uma corrente elétrica, né? Que passa por um resistor, tá? Então, o circuito mais simplesinho do mundo é esse, tá? Vamos desenhar ele aqui. Então, tem uma bateria. Qual que é o símbolo da bateria? É duas placas paralelas de tamanho diferente. Se for placas tamanhos iguais, é capacitor. Né? Então, isso aqui é chamado de força eletromotriz. Ou pode ser uma força contra-eletromotriz, se for um receptor, né? Isso aqui está atuando como um gerador. Né? Um receptor é tudo que usa energia, né? Por exemplo, um ventilador. Né? Então, ele vai criar uma corrente e essa corrente vai passar, né, através de um resistor. Então, esse é o circuito mais simples possível, tá? Então, a corrente nasce aqui, caminha aqui, blá, 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 passa pelo resistor e volta de novo, né, para a bateria. Né? Então, esse é o circuito. Vamos discutir agora o que são essas grandezas aí. O que é uma corrente elétrica, né? O que é uma corrente elétrica? A gente pode definir corrente elétrica como sendo o movimento ordenado de carga, tá bom? Então, é o movimento ordenado de carga. Então, se a carga caminha todo mundo junto na mesma direção, você tem uma corrente. Se tiver cada um para um lado, você não tem uma corrente. Tá beleza? Então, essa é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o movimento ordenado de carga, né? E a gente pode definir ela matematicamente, né, como a corrente que passa por um certo local é a quantidade de carga que passa em função do tempo, né? Isso aqui é mais ou menos uma aproximação, né? Ou, se você quiser definir ela de maneira precisa, ela é a derivada da carga em relação ao tempo, tá bom? Então, essa é a corrente elétrica, né? Então, a unidade de corrente elétrica, né, pode ser olhada por aqui facilmente, é coulomb por segundo. Só que isso tem o nome de ampere, tá? Em homenagem ao Ampère, alguém vai falar dele, que ele trabalhou muito com a teoria do magnetismo, tá? E corrente elétrica a gente vai ver também está muito relacionado com magnetismo. Beleza. Então, você tem uma corrente. Agora, quem gera a corrente, né? Então, quem gera a corrente é a força eletromotriz. Né? Então, você pode pensar que essa força eletromotriz está empurrando as cargas, né? E, né, ele tem esse nome por causa disso, né? Porque no começo eu acreditava que era realmente uma força. Modernamente, a gente sabe que a força eletromotriz significa uma DDP, tá? Uma diferença de potencial, tá? Então, é volt, né? Então, é isso que você tem
né, nas tomadas, né? Por isso você bota seus equipamentos na tomada, para produzir uma corrente que vai ligar o seu equipamento, tá? Então, quem gera a corrente é a força eletromotriz, tá ok? Então, a bateria gera a corrente, tá? Então, a bateria, ela é um dispositivo que aumenta, né? Então, ela aumenta a DDP, tá? Então, o que acontece? Vamos considerar aqui, por exemplo, aqui, um circuito simplesinho aqui, né? Desse jeito aqui. O que acontece? Tem uma DDP aqui, um ΔV, né? Então, ela sai aqui com uma certa tensão, uma certa voltagem, né? Por exemplo, 100 volts aqui, né? Então, nessa parte aqui tem 100 volts. Quando ela passar pelo resistor, vai ter uma queda nessa DDP, né? Do jeito que está aqui, do jeito que eu falei, né? Do jeito que eu desenhei aqui, se for só essa DDP e só esse resistor, essa queda é de 100 volts, né? Então aqui do outro lado ela passa a ter 0 volts, né? Então as carguinhas aqui saem com 0 volts. E aí elas voltam para a bateria e na hora que ela entra na bateria, ela aumenta a DDP, volta a 100 volts de novo, tá? Então é assim que funciona, né? Vem, né, 100 volts aqui, passou pelo resistor, caiu a DDP, né? E aí volta para a bateria, né? E como é que funciona? E qual que é a relação dessas coisas, né? Qual que é a relação entre resistor, DDP e corrente, né? A relação entre elas é conhecida como a lei de Ohm, né? Então bota ela aí, lei de Ohm. A lei de Ohm relaciona qual é, né, a corrente elétrica se eu tenho uma certa DDP e uma certa resistência. Então ela fala o seguinte: a corrente elétrica que passa no circuito é igual a soma de todas as forças eletromotrizes sobre a soma de todas as forças, todas as resistências, melhor dizendo, né? Então, é isso aqui, né? Ou, né, num circuito igual esse aqui que é simplesinho, a resistência do circuito nada mais é só multicruzado, né? A resistência do circuito nada mais é que a DDP naquele que passa por, né, que chega aqui, né? Lembra que a DDP é entre dois pontos? Ah, isso aqui é muito importante. A DDP é entre dois pontos. Então, sempre que você quiser, por exemplo, medir a DDP desse resistor, você tem que colocar em dois pontos diferentes, né? Então, isso aqui mede, por exemplo, a DDP que passa pelo resistor, entre antes e depois, né? Então, a resistência é a força eletromotriz, né, ou a DDP entre dois pontos, né, sobre a corrente, né? Podemos escrever ΔV sobre I, né? Então, de cara aqui, a gente já tem que a unidade de resistência é volt por ampere. E isso tem o símbolo da letra grega ômega, né? Mas se pronuncia ohm, né, por similaridade da pronúncia, ômega, ômega, né? Acabaram chamando só de ohm. Então a resistência é medida em ohm. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Na verdade, mais em miliohms do que, né, 10 a menos 3, 10 a menos 4 ohms, do que em ohms na prática, tá? Mas é voltagem, ou DDP, né? Volts em relação a ampere, tá? Então, é isso aí, né? Assim que funciona. Então, a resistência, né? Como é que a gente pode comentar aqui também, né? Então, a força eletromotriz não cria carga, né? Não é uma bomba de cargas, né? A gente pode achar que uma bateria vai soltando carga, mas não é. Ela só pega a carga que já existe e aumenta a DDP dela. É isso que ela faz, né? A força eletromotriz não é uma bomba de cargas. Ela apenas aumenta a DDP das cargas existentes. Quem é a bomba de carga, na verdade, é o capacitor. Ele que acumula as cargas, que solta as cargas se dá flutuação na rede, tá? Então, né, é isso, né? E outra coisa, o que mais a gente pode comentar? Ah, o resistor.
O resistor funciona transformando energia elétrica em calor, tá? Então, ele vai transformar energia elétrica em calor. Então, isso pode ser bom ou isso pode ser ruim. Depende se você quer ou não que isso aconteça. Por exemplo, a gente sabe, né, computadores, videogames, eletrônicos em geral, eles aquecem se eles ficam ligados. Por quê? Porque tem resistências internas nos equipamentos dele, né? E a gente sabe também que essa resistência, quanto maior a temperatura, maior a resistência, ou seja, ela faz você gastar mais energia, né, para obter o mesmo resultado. Então você precisa de uma DDP maior, né, para poder ter o mesmo resultado. Então esse é um lado ruim, né, do efeito Joule, né, transformar energia em calor, né, independente de qual energia que seja, você transformar energia em calor, isso é chamado de efeito Joule, tá? Então, vou botar na frente aí, efeito Joule. Então, esse é o lado ruim do efeito Joule, né? Por outro lado, quando você vai passar roupa, você esquenta o ferro, ou se você vai tomar banho, você quer água quente. Então, nesse caso, o efeito Joule é um efeito benéfico, né? Você quer que a resistência passe, transforme a energia elétrica passando ali em calor, para a água passar ali e você não tomar um banho gelado, tá? Então, essas são as grandezas no circuito simples. Então, no circuito simples é só isso, né? Então, no circuito simples é isso aqui. Você tem uma DDP, vem cá, cai a DDP. Como é que eu sei quanto que cai a DDP aqui? Né? A DDP cai de acordo com essa expressão da lei de Ohm, né? O ΔV sobre o I. Né? Depois volta. Né? Vamos ver agora associação de resistores, né? E depois vamos falar sobre receptores, para a gente poder fazer um trabalho completo, né? Então, coloca aí, associação de resistores. Então, do mesmo jeito que a gente pode pegar vários capacitores e substituir por um só, a gente também pode pegar vários resistores e substituir por um só, tá? Então, vamos escrever isso aí, né? Então, podemos, né, substituir vários resistores por um único com uma certa resistência equivalente, né? Então, a gente pode substituir todos eles, né, 10, 20, 30, 40 resistores por um só, que tem uma certa resistência equivalente, né? Claro, para fazer isso depende de como é que a gente associa eles, né? Se eles estiverem em série, né, o que acontece quando eles estão em série, né? Eles têm sempre a mesma corrente, né? E diferentes DDPs, né? Diferentes potenciais diferentes. Então, vamos colocar vários resistores em série aqui, né? Então, aqui vai valer 1 R1, aqui vale R2, aqui vale R3, aqui vale R4, blá, blá, blá. Pode ser infinitos resistores, né? E eu quero saber qual que é a resistência. Se eu quiser substituir todos esses resistores por um único só, quantos que tem que ser a resistência desse aqui, né? Como a resistência, né, é dada por, né? Como é que é dada a resistência? Ela é dada pela DDP em relação a DDP sobre corrente, né? Então, ela é ΔV sobre I, né? Então, como todos eles têm a mesma corrente, né? Tá em série, vamos botar isso aí, né? Em destaque. Como eles estão em série, então eles têm a mesma corrente. E a corrente está no denominador. Então é ΔV1 mais um ΔV2 sobre... Todos eles têm o mesmo... Todos eles têm o mesmo I, né? Então,
é simples somar essa soma. Toda vez que você quiser somar com o mesmo denominador, é fácil. Você mantém um denominador e soma só em cima. Então, isso é o ΔV total, né, que é a soma deles, sobre a corrente, né? Que nada mais é do que R1 mais R2 mais R3, blá, 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 né? Logo, resistência equivalente para uma série de resistores, igual nessa figura aqui, é só somar, tá? Só somar todos os resistores. Então, esse tem 2, esse tem 3, esse tem 4, né? 2 mais 3 mais 4, tá? E se for em paralelo? O que acontece quando for em paralelo? O que acontece em paralelo? Né? Quando é em paralelo, né, tudo que tiver em paralelo significa mesma DDP. Tá? Então, se eles têm a mesma corrente, então tem, melhor, se eles têm a mesma DDP, então eles vão ter correntes diferentes. Tá? Então, eles têm correntes diferentes, mas têm a mesma DDP. Tá? Essa é uma associação em paralelo de resistores. Né? Como é que a gente representa isso? Desse jeito aqui, ó. Bota todos eles, tal que eu posso medir, né? Por exemplo, se eu vim aqui com um multímetro, né? E ligar ele aqui, ó. Então, todos eles vão ter a mesma DDP, porque todos eles estão entre os mesmos dois pontos A e B aqui, né? Por isso que eles estão em paralelo, né? E por isso que eles têm a mesma DDP, tá? Mesma DDP, tá? Como eles têm a mesma DDP e não a mesma corrente, então o que vai ser, a gente vai ter que inverter, né? Para fazer a soma mais fácil, né? Então vai ser I sobre ΔV1, não, melhor, I1 sobre ΔV, mais I2 sobre ΔV, mais I3 sobre ΔV, né? Agora, o que é isso aqui, né? O que é I sobre ΔV? Ora, se, vou mudar de cor aqui, né? Ora, se R é ΔV sobre I, então I sobre ΔV só pode ser 1 sobre R, né? Então, é isso, né? Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, blá, 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 é igual a 1 sobre a resistência equivalente, tá? Então, a resistência equivalente de vários resistores em paralelo é a seguinte: 1 sobre a resistência equivalente é igual a somatória de todas o inverso de todas as resistências. Né? Então, vai dar 1/2, mais 1/4, mais 1/5, blá, blá, blá. Tá? Então, é assim que se calcula, né, a resistência equivalente destes resistores. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, uma coisa que eu quero comentar aqui, né, para ficar claro, né, o resistor é o contrário do capacitor. Né? Então, o resistor tem a formulação inversa do capacitor. Né? A gente viu lá no capacitor, se os capacitores estão em paralelo, aí você soma todos eles. E se os capacitores estão em série, aí você inverte, né, eles. Por quê, né? Por que é inverso um do outro? Porque no capacitância é carga sobre ΔV. Então, na capacitância, o ΔV está no denominador. E resistência é ΔV sobre I. Né? Então, na resistência, o ΔV está no numerador. Então, como é invertido, o ΔV, um está no numerador, outro está no denominador, então a forma de somar também é invertida. Né? Então, o resistor tem a formulação inversa do capacitor. Então, aqui eu vou dar um exercício para vocês fazerem, né? Exercício, calcule a resistência equivalente, né? Então, vocês calcular a resistência equivalente aqui do circuitinho, né? A gente vem cá, bota... Todas elas vai valer R, tá? Eu não gosto de ficar botando coisas diferentes, não. Então, aqui tem, na linha de baixo tem 4, nas outras duas tem
Tem que só um em cada. Tá bom, calcula aí quantos que vale, sabendo que cada resistência vale R, né? Então todas elas valem R. Pode calcular. Então como é que vai calcular isso aí, né? Faz por partes, igual eu expliquei lá no capacitor, né? Então o que eu vou fazer? Então sigam esse passo a passo aqui, ó. Primeiro calcula essas 4 aqui. Aí vai sobrar 3 em série. Aí você associa eles. Pronto, sobrou só um. Depois, o que eu faço? Calcula esses dois aqui. Aí vai ter 3 em paralelo, melhor dizendo, em paralelo. Depois, associa eles. Aí sobrou um aqui, um aqui, um aqui. Aí você pega e agrupa todos. Então, sigam esse passo a passo do jeito do desenho aqui, né? E tudo dará certo. Beleza? Vamos comentar aqui, né? Preciso comentar que é muito importante, é a conservação da corrente. Né? É muito importante. O que eu quero dizer com a conservação da corrente? Né? Lembra que a carga se conserva? Né? Eu falei lá que a carga ela é quantizada e conservada. Agora, o que é corrente? Corrente é carga por unidade de tempo. Logo, a corrente também conserva. Né? A corrente se conserva. Ou seja, o que isso significa? Né? Se não houver nós, né? O que é nós que eu falo aqui? Nós é quando um fio divide em dois ou dois juntos e vira um só. Então, se não houver nós, a corrente é sempre a mesma no fio. E se houver nós, a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai do nó. Tá? Vamos desenhar para ficar bem claro isso aqui, né? Então, o que quer dizer essas coisas? Supondo que eu tenho aqui um gerador, um resistor, outro resistor, tá? Aqui vale R1, aqui vale R2, não importa. Vou botar até outro gerador aqui, mais um resistor aqui, blá, blá, blá. Tá? Então, esse fio é único. Então, a corrente ela vai seguir esse caminho só, ela não tem jeito ela dividir. Quer dizer que a corrente aqui é I, a corrente nesse ponto também vale I, a corrente nesse ponto também vale I, e a corrente nesse ponto também vale I, tá? Então, o fato de eu botar mais geradores ou mais resistores pode até mudar o valor da corrente, né, no circuito. Né? Pode cair de 1 para meio ou ir de 1 para 2. Mas, o que eu quero dizer aqui? Se ela tem aqui um valor que você mediu, vale I, não tem nenhum lugar aqui para ela se dividir. Ó, não tem nada para ela se dividir, é só esse fio em preto. Logo, ela vai continuar valendo I até o final dos tempos. Tá? Você pode botar o que você quiser na frente. Ela vai continuar valendo I, né? Então é isso que está falando. A corrente é sempre a mesma no fio, né? Se não houver nós, né? Agora, o que acontece quando há nó, né? Tem um nó no fio, né? Ou seja, o fio está vindo aqui e aí vem uma parte para cá e uma parte para cá. Então, significa que a corrente que entra no nó é a mesma que sai do nó. Ou seja, aqui entrou I1, né? Aí, na parte de cima veio I2 e na parte de baixo veio I3, né? Então a corrente se dividiu aqui. Então a corrente deve sempre se conservar. Logo, I1 tem que ser igual a I2 mais I3, tá? Isso é importantíssimo. Isso aqui depois vai ser a base das leis de Kirchhoff, né? Para a gente resolver circuitos mais complexos, né? Que mais? Pode ser o contrário também, ó. Pode vir aqui assim, ó. Pode ser, né? Eu posso ter o seguinte. Eu posso ter I1 aqui, né? E ter I2 aqui nesse sentido. E aqui tendo I3, ó.
O que está acontecendo aqui, então? Nesse caso, eu tenho que I1 mais I2 estão entrando no nó e só I3 está saindo. Então, a corrente que entra é igual a corrente que sai. Tá? Não perde corrente. Você nunca vai falar assim, aqui estava uma corrente de 10, virou 5. Ou aqui era uma corrente de 10, virou 15. Corrente se conserva. Tá? Se não tem nó, é a mesma em todo fio. Se tem nó, o que entra no nó tem que ser igual ao que sai do nó. Tá ok? Tá? Então, para acabar a aula de hoje, nessa aulinha, vamos falar sobre força contra eletromotriz. O que é a força contra eletromotriz? Né? Então, é a DDP utilizada por receptores, né? Então, se uma bateria ela aumenta a DDP, a força, né, a bateria é uma força eletromotriz. Então, se a bateria ela aumenta a DDP, os receptores eles diminuem a DDP, né? Então, ele utiliza essa DDP para quê? Para fazer trabalho. Então, você ligou um ventilador na sua tomada, né? O que vai acontecer? Ele vai girar aquela pá, né? Então, aquela ali tem um trabalho, você pode calcular. Se você calcular o momento de inércia, né? E você calcular a aceleração, você acha o trabalho. Então, a DDP é utilizada por receptores, tá? Então, sempre que uma corrente passa por uma força eletromotriz, né, que é a bateria, o que acontece? Há um aumento da DDP. E sempre que uma corrente passa por uma força contra eletromotriz, há uma diminuição da DDP, tá? Então, essa é a força contra eletromotriz. Então, a força contra eletromotriz, na prática, significa equipamento elétrico. Estou usando energia elétrica para ele funcionar. Qual que é o símbolo da força contra eletromotriz, né? Então, o símbolo da contra eletromotriz é esse aqui, ó. Parece com o símbolo da força eletromotriz, não parece? Só que o símbolo da força eletromotriz é esse aqui, ó. Né? Tá conseguindo ver a diferença? Não tem diferença, né? Por que não tem diferença? A força eletromotriz, a corrente está nesse sentido, tá? Então vai ser o sentido da corrente que vai definir o que é força eletromotriz e o que é força contra eletromotriz, tá? Então, se a corrente entrar do polo menor para o maior, né? Se você pensar na bateria, significa isso aqui, ó. Pensar na bateria. A bateria ela é mais ou menos assim, né? Então, esse é o polo mais, esse é o polo menos. Então, se você botar a bateria no sentido certo, né? A corrente vai nesse sentido. Isso é uma força eletromotriz. Na força contra eletromotriz, né? Eu vou botar uma linha aqui para poder diferenciar. A corrente está nesse sentido, tá? Então, a corrente entra no polo positivo. Então, na força contra a eletromotriz, né, é como se estivesse assim. Então, essa aqui é a força contra a eletromotriz. E essa aqui é a força, nesse sentido, é a força eletromotriz, né? Inclusive, a própria bateria, né? Pensa na bateria recarregável, né? Se você botar ela no sentido correto, ela está atuando como uma força eletromotriz. Ela vai fornecer corrente ao sistema. Se você inverter o sentido dela e botar ela para carregar na tomada, ela estará atuando como uma força contra a eletromotriz, ou seja, ela vai absorver a DDP ali da rede elétrica para ela carregar, né? Então, uma bateria recarregável funciona nos dois modos, né? Claro, bateria normal e ventiladores, um ventilador nunca vai funcionar do modo de força eletromotriz, né? Então, se é que ele tem, dentro dele tem um dispositivo que consegue, se você botar ele ao contrário, né? Você inverter os polos dele, ele não funcionaria. Só que isso é fácil de resolver. É só você botar um transistor lá dentro que ele lê aonde está o mais e o menos e coloca na posição correta para ele funcionar. Tá? Então, mas eu acho que os primeiros ventiladores era meio... a gente chama isso de anti-burro, né? Ser anti-burro significa que você pode ligar de qualquer jeito que vai funcionar. Mas os primeiros ventiladores não eram anti-burro. Né? Então...
Se eu generalizar a lei de Ohm, né, eu posso calcular a corrente do circuito, né? Então, vamos falar assim, generalizando a lei de Ohm, Ohm, quanto que vai valer a corrente no circuito? Então, a corrente vai ser a soma de todas as forças eletromotrizes menos a soma de todas as forças contra a eletromotriz sobre a soma de todas as resistências. E aqui, quando eu falo soma de todas as resistências, se for em série, você tem que somar em série, se for em paralelo, tem que somar em paralelo. Tem que fazer a soma de maneira correta, né? Não é só somar 1 mais 1, não, tá? Então, essa é a lei de Ohm generalizada para um circuito. E ele funciona muito, muito bem no circuito de uma malha. Eu vou dar um exemplo na próxima aula disso, tá? Mas a gente vai ver que para o circuito de 2 malhas, a gente vai precisar usar a conservação da corrente e montar um sisteminha. Vai funcionar também, tá ok? Então é isso na aula de hoje, tá? Próxima aula, vamos fazer um exemplo e trabalhar com as leis de Kirchhoff. Fui.